Meca para Medina, ele tinha que assegurar sua sobrevivência lá. Os sobreviventes da comunidade flagelada dependiam de suas habilidades para se defender contra ataques de Meca. Para responder a esta possibilidade, Mohammed desenvolveu uma inovadora solução política. Ele estabeleceu um pacto, um acordo, chamado de a Constituição de Medina. Se você fosse um pagão, ou um muçulmano, ou um membro das tribos judias, ou qualquer outra tribo em Medina, você tinha que assinar este pacto. O pacto estabelecia que se houvesse um ataque a Medina do exterior, todos os habitantes seriam responsáveis pela defesa da cidade. Deste modo, Mohammed realmente desenvolveu uma ideia revolucionária que transcendia suas responsabilidades tribais e suas particularidades e começava a pensar em termos maiores, como uma só comunidade. Este era um tempo terrivelmente amedrontador para os muçulmanos, mas não obstante, foi visto como um tempo em que a fé estava em sua maior força, uma fase de desenvolvimento. Ele finalmente poderia reproduzir o espírito original do profeta. De muitas maneiras, todo este processo de migração de Meca para Medina muito se compara com o que aconteceu em minha própria cidade, aqui em Dearborn, nesse quintal. E vejo isto acontecer também no hospital onde eu trabalho. Mojavazi é uma enfermeira no Dearborn Awkward Hospital. Ela ministra sessões de treinamento para ajudar a comunicação entre o pessoal do hospital e seus pacientes muçulmanos, muitos dos quais são imigrantes. Quando Mohammed chegou em Medina, ele deixou claro que a ajuda aos imigrantes ia ser um dos alicerces da nova sociedade islâmica. Esta é a sua mensagem. Semeie a paz, dê comida ao povo e pratique a devoção, e você entrará no paraíso sem qualquer problema. 2/3 desta mensagem são sobre outras pessoas. O segredo era que Medina é um lugar onde os seres humanos iam tentar cumprir o ideal da tradição islâmica. O governo islâmico se cumpria. Parte do acordo era que as pessoas de Medina concordassem em prover alojamento e apoio para os imigrantes assim que eles chegassem. Muito frequentemente, eles eram postos de forma que certas pessoas tinham responsabilidade direta por pessoas específicas de Meca. E isso não aconteceu em 24 horas. Foi acontecendo, passo a passo, passo a passo. Em alguns meses, havia 2 regras. Os ajudantes, assim chamados Al-Ansar, que eram os árabes de Medina, que haviam se convertido muçulmanos, e os de Meca, que haviam se convertido antes disso. E assim, pela primeira vez, eles criaram a Umma Islâmica, que é o laço de povos islâmicos que transcende todos os laços. Ele disse a estas pessoas: estes agora são seus vizinhos, são seus irmãos e irmãs. Ele estabeleceu este senso de humanidade, esta ama. Nós estamos todos conectados um ao outro, somos todos responsáveis um pelo outro. Há uma mesquita no coração de Detroit, que foi criada por um homem que criara uma cozinha. Eu quero que as crianças possam ver que isto é parte da mensagem de Mohammed. A maioria que vem para as refeições não é muçulmana. Talvez 1 ou 2 pessoas que vêm são muçulmanas. E com isso sabem ou ficam sabendo quem somos. A mais nova mesquita de Dearborn será a maior da América do Norte, como a primeira mesquita em Medina, que está sendo construída com a ajuda da comunidade inteira. Há um grande sentimento de reverência à mesquita quando a comunidade a constrói. Pessoas estão cozinhando. Todos os anos eles contribuem com 50 até 100 mil dólares para a renda e os custos de funcionamento de nossa mesquita. Assim nós temos a construção desta mesquita e a metáfora deste novo alicerce de se deitar o tijolo. Com todos estes novos imigrantes em Dearborn, e todos fazem sua contribuição.
O profeta Mohammed estabeleceu o primeiro centro em Medina para muçulmanos, e esta foi sua mesquita. E não era um lugar só para muçulmanos orarem ou oferecerem sua súplica. Era um centro para a comunidade inteira. Era o quartel-general do profeta. Ele se tornaria um juiz e resolveria problemas entre as pessoas dentro da mesquita. Assim, recebia delegações, declararia guerra ou paz. A mesquita servia a propósitos múltiplos para o profeta Mohammed. E foi na mesquita que Mohammed discutiu as extensas mudanças na política com seus seguidores por anos, governando restritamente em face da perseguição pelo povo de Meca. Mohammed recebeu uma nova e clara revelação que marcou uma dramática saída do passado, que deu aos muçulmanos limitada permissão para empunhar armas em defesa pessoal. O estadista agora estava para se tornar um general. Durante 13 anos não houve nenhuma sanção para lutar. Então, uma revelação veio e disse: aqueles que foram injustamente afastados de suas casas e foram perseguidos por causa da sua crença religiosa estão autorizados a lutar para se defender. Matar é sempre horrível. O Alcorão deixa isso bem claro. E diz que sempre está errado começar uma guerra, ser um agressor, mas a perseguição é pior do que matar. Quando as pessoas são afastadas de suas casas ou privadas de seus direitos humanos básicos, ou quando uma ideologia má aparece no mundo, às vezes, lamentavelmente, pode ser necessário lutar, e às vezes serão perdidas vidas. O primeiro grande compromisso militar de Mohammed aconteceu perto da cidade de Badr, quando 3.000 muçulmanos tinham a intenção de surpreender uma caravana da própria tribo de Mohammed, os Quraishitas. Em essência, a Batalha de Badr, que se tornou um marco na história muçulmana, foi quase um erro. Os muçulmanos haviam planejado uma invasão convencional, mas o povo de Meca, quando ouviu que esta horda de renegados estava atacando suas grandes caravanas, ficaram tão enfurecidos que eles enviaram um exército inteiro contra eles, e os muçulmanos estavam convencidos de que iam morrer. Ele nunca quis lutar contra o povo de Meca. Quero dizer, o povo de Meca era seu povo, seus amigos, sua família. Ele queria chamá-los, ele queria transformá-los na chave para a nova liderança islâmica que ele está tentando formar, e não queria entrar em guerra com eles. Assim, ele se preparou para conduzir os muçulmanos na batalha. Mohammed deu um passo sem precedentes, o de estabelecer regras claras de compromisso para seu exército. Ele deixa muito claro para os soldados que, apesar deles terem o direito de usar a força contra os hereges, isso não quer dizer que eles farão a mesma coisa que fora feita em guerras anteriores ao islamismo, quando eram mortas as mulheres e crianças e nas quais nenhum prisioneiro era levado, nenhuma clemência era dada. Não, não. O islamismo condena esse procedimento por ser uma religião de lei. O povo de Meca havia enviado um exército de cerca de 1.000 homens. Com a aproximação do exército, Mohammed se posicionou. Um dos seus soldados repentinamente questionou a sua estratégia. Foi Deus quem revelou isso a você? Ele perguntou. Ou é sua própria opinião? Quando Mohammed respondeu que ele estava falando como um homem, o soldado sugeriu que eles começassem com uma posição de forma que eles poderiam privá-los de água. Mohammed concordou imediatamente. A mudança da estratégia provou ser decisiva e os muçulmanos tiveram uma vitória retumbante. Era uma completa vitória que deixou os muçulmanos aturdidos. Parecia uma reversão completa, como um milagre, quase um tipo de revelação de Deus na história. Uma divisão, eles assim o chamaram, algo que simplesmente separou o justo do injusto. Após a batalha, Mohammed recebeu uma revelação que reivindicava a vitória para Deus. Os muçulmanos sentiram que anjos haviam lutado ao seu lado. A vitória reafirmou sua convicção de que Deus estava ao lado deles e ainda elevou o status de Mohammed. Mas seus seguidores também sabiam que o povo de Meca voltaria em vingança. Um ano depois, um exército de 3.000 soldados de Meca retornou para enfrentar 1.000 muçulmanos na Batalha de Uhud. O resultado deste ataque deixou o futuro do Islã bem próximo da extinção.
Foi uma batalha horrível. Os corpos do exército muçulmano foram mutilados pelos soldados de Meca. E as mulheres de Meca saíram para o campo de batalha e dançaram ao redor dos corpos do exército. Muitos soldados de Muhammad perderam suas vidas na batalha. As famílias dos muçulmanos caídos estavam agora sem protetores. Então, Muhammad recebeu uma nova revelação, permitindo a salvaguarda para a proteção destas mulheres e crianças, que eles tomassem até 4 esposas, se eles as pudessem tratar com igualdade. O que, no contexto da Arábia, era uma espécie de restrição, porque um homem podia ter um número ilimitado de esposas. O contexto da permissão para a poligamia era o de determinar quem iria cuidar destas mulheres. E era um ato de fé, não um ato perdido, para inspirar os homens a ter mais esposas. Portanto, seria errado pensar que o profeta está se deleitando decadentemente no jardim dos prazeres sensuais, com o seu harém. O harém dele era mais uma questão de Estado, e suas esposas eram, por vários motivos, uma grande bênção. Embora Muhammad fora monogâmico durante a vida com Khadija, depois da morte dela, ele eventualmente se casou com várias mulheres, inclusive uma viúva da Batalha de Uhud, Salama. A razão para seus matrimônios eram, na realidade, alianças políticas. Era uma sociedade tribal e para Muhammad se casar em uma outra tribo só significava que havia um laço sendo criado com esta tribo. Entre as esposas de Muhammad estavam as filhas dos 2 mais próximos aliados dele, Abu Bakr e Omar. A filha de Abu Bakr, Aisha, se tornaria uma das mulheres mais influentes na vida dele. Aisha era muito vivaz, ela era brilhante. Era alguém que questionava o profeta e não alguém que, de certo modo, aceitava tudo. Ela o questionava. O que quer dizer isso? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Era uma pessoa que tinha uma mente inacreditavelmente ativa. Ela memorizou vastas quantidades de tradições proféticas e é considerada uma das pessoas que transmitiu um grande número de tradições do profeta Muhammad. Pelo ano em que se seguiu a Batalha de Uhud, o povo de Meca se reuniu para um ataque final que eles esperavam acabaria com todos os muçulmanos de uma vez por todas. Formaram então um dos maiores exércitos jamais vistos na Arábia e marcharam para Medina. Mas Muhammad preparou uma ousada defesa. Muhammad cavou uma trincheira ao redor de todo o povoado. Uma cena quase cômica, com a cavalaria de Meca galopando até esta trincheira e se retirando em horror e dizendo: "Que é isto? Eles nunca viram isto, eles nunca viram algo assim tão diferente na vida deles. Isto é algo", diziam eles, "que os árabes não fazem." Soa cômico, mas rodeados pelo poderoso exército de Meca, os muçulmanos estavam esperando serem todos mortos, até o último homem, a última mulher. Parado pela trincheira ao redor de Medina, o exército de Meca armou um cerco na cidade sobre as centenas de famílias muçulmanas presas ali dentro. De acordo com fontes muçulmanas em sua determinação de derrotar Muhammad, o povo de Meca havia recrutado como aliados muitas tribos beduínas, como também a maior tribo judia de Medina, a Bani Qanuqa. Para os muçulmanos, esta derrota era o sopro final de uma relação que fora desgastante desde o princípio. Quando Muhammad veio à cidade, a comunidade judaica organizada não aceitou a sua profecia. Havia, de acordo com fontes islâmicas, alguns judeus independentes que o aceitaram, mas a maior parte, a comunidade como um todo, não. Se os judeus aceitassem o profeta, seria como uma tremenda e completa confirmação da sua profecia. Mas os judeus eram tão respeitados que quando eles rejeitaram a sua profecia, e eles o fizeram ativamente, eles se tornaram uma séria ameaça política à sua existência em Medina. Apesar da ajuda dos Bani Qanuqa, o cerco do exército de Meca não conseguia penetrar as defesas muçulmanas. As tribos beduínas começaram a abandonar o campo de batalha. O próprio exército de Meca perdeu o interesse e partiram, abandonando seus aliados judeus para serem julgados pelos muçulmanos pelo crime de traição. Fontes islâmicas afirmam que os judeus realmente ajudaram o inimigo em sua tentativa de derrotar Muhammad. Isto ia contra as condições do Tratado de Medina. Os judeus e os muçulmanos decidiram que eles escolheriam um árbitro para determinar o que seria feito dos judeus.
A pessoa escolhida foi um homem mortalmente ferido naquela batalha da trincheira. E assim, ele determinou que as mulheres e crianças seriam poupadas pelos muçulmanos e os homens seriam executados. O que pode ser dito é que isto não pode ser visto como perseguição antissemita. Mohammed não tinha nada contra o povo judeu ou a religião judia. O Alcorão continua dizendo aos muçulmanos que honrem o povo do livro e honrar a sua religião como revelada, ainda que modificada com o passar dos tempos. E as tribos judias, que não se rebelaram, que não haviam dado ajuda ao povo de Meca e continuaram a viver em paz em Medina. Mohammed não estava tentando exterminar os judeus, ele estava tentando se livrar de inimigos internos muito perigosos. É uma pena que muitos historiadores, e particularmente nos tempos contemporâneos, ambos, do lado judeu e do muçulmano, transformaram isso. Do lado judeu, eles usam isso como vejam como os muçulmanos odeiam os judeus e os matam. E do lado muçulmano disse, vejam os judeus, são cheios de traição e não se pode confiar neles. Ambos estão errados. Quando as outras tribos da península viram a impotência de Meca, com todo o seu poder e força diante desta pequena comunidade, eles começaram a mudar suas relações e a ver que Muhammad era o homem. Uma vez ocorrido isso, tendo as condições sido mudadas depois da Batalha da Trincheira e os muçulmanos não mais estando sujeitos ao medo de extermínio, Muhammad parou as lutas. O profeta Muhammad recebeu alguns militantes que há pouco haviam vindo de uma das batalhas. Eles se sentiam muito importantes com a sensação de terem terminado de derrotar os inimigos do Islã. O profeta sorriu e lhes disse, deixem-me contar-lhes algo. Vocês terminaram o jihad menor e agora vocês têm uma jihad maior pela frente. Eles ficaram pasmos. Eles pensaram que haviam terminado há pouco a maior realização das suas vidas. Estavam prontos para sacrificar suas próprias. E então, o profeta acrescentou que a maior jihad é a luta contra seus próprios desejos e limitações. Jihad não quer dizer guerra santa. A palavra significa esforço, luta, e que sempre é difícil pôr a palavra de Deus em prática. Quando o Corão fala sobre lutar, não estão necessariamente falando sobre lutar em uma guerra armada e santa. Eles estão se referindo a esta imensa luta de implementar o princípio divino pelas básicas e trágicas condições do dia a dia. Lutar algumas vezes pode ser que seja necessário como parte da jihad, mas não é de forma alguma sua meta final. O primeiro passo na viagem da reforma é começar com si próprio. Se você quer reformar a sociedade, que você deve se reformar primeiro. E isso é basicamente o significado de jihad. Jihad é um termo que tem sido usado equivocadamente. Não há absolutamente nada no Islã que justifica a reivindicação de Osama Bin Laden, Al-Qaeda ou outros grupos semelhantes que o invocam para matar civis inocentes. Isso é, sem dúvidas, um crime sob a lei islâmica. Os atos de violência terrorista que aconteceram em nome do Islã não só estão errados, mas são contrários ao Islã. O profeta diz, se você estiver plantando uma árvore e o fim do mundo vier, você termina de plantar a árvore. Continue em frente. Você deve manter sua vida de acordo com o que você acredita e, para mim e outros, tentar evitar que isto jamais aconteça novamente. Esta paz é a regra dourada do Islã. É a base das relações entre pessoas. Isto significa não prejudicar outras pessoas no Islã sem nenhuma vingança ou retaliação por dano. Este é o porquê de eu responder através das declarações que Muhammad fez. No ano de 628, a batalha que havia ocupado os muçulmanos por 4 anos havia acabado. Uma vez que os muçulmanos já não estavam mais temendo a ameaça de total extermínio, Muhammad soube que o tempo de lutar havia passado.
E era chegada a hora para tomar uma iniciativa extraordinária. Uma iniciativa calma, não violenta. Ele surpreendeu a toda a comunidade muçulmana e a comunidade inteira em Yathrib, anunciando que ele iria sair em peregrinação. Perigoso como era e muito arriscado, aproximadamente 1000 muçulmanos se ofereceram para ir com Muhammad. Todas as montarias foram usadas. Os camelos todos enfeitados em seus trajes especiais de sacrifício. Todos os homens em seus ihrams brancos. Os muçulmanos partiram em sua viagem para Meca, cruzando o vasto deserto sem qualquer arma para se defender. Quando eles chegaram a Hudaybiyah, próximo à área sagrada ao redor de Meca, onde a violência era proibida, Muhammad surpreendeu seus seguidores ordenando que eles não entrassem, mas sentassem e esperassem. Ele então enviou um emissário para Meca pedindo permissão para completar a peregrinação. Muhammad sabia, é claro, que ele estava colocando as pessoas de Meca em uma posição realmente impossível. Porque se eles proibissem os árabes de entrar na cidade e na Kaaba, eles estariam abusando da sua posição de guardiões dos lugares santos. O povo de Meca não sabia o que fazer. Como o emissário demorou para voltar, os muçulmanos temeram o pior, mas Muhammad convenceu o povo de Meca, oferecendo a negociação com um tratado. Com as tensões aquecidas, Muhammad começou com a primeira linha ditando, declarando seu próprio nome. Ali estava tomando notas com os representantes quraishitas de Meca. E quando Muhammad começou dizendo o profeta de Deus, o povo de Meca disse, eu não acredito que você é o profeta de Deus. Eu não posso assinar isto. Então ele disse, bom, Muhammad, filho de Abdullah. Os muçulmanos sentiram naquilo um grande insulto. Os muçulmanos estão sentados em Hudaybiyah. Assistiram isto e ficaram perplexos. Houve quase um motim. 1000 peregrinos estavam em pé, se recusando a aceitar isso. Muhammad voltou para sua tenda, onde estava sua esposa, Salama. E ele disse a ela, o que eu farei? E ela lhe deu um excelente conselho. Sacrifica-se um camelo.